Esse é um tema que eu gosto demais por diversos motivos, e o principal deles é o fato de que os meus pais eles sempre viveram essa missão dentro da igreja, a missão de promover a vida nas suas diversas formas. Então, no combate ao controle da natalidade, ajudando famílias que por diversos motivos tiveram problemas, não sei o quê. E isso, quer queira, quer não, foi algo com o qual eu convivi por muito tempo. E eu acabei me apaixonando por esse tema. Então, a ideia hoje é eu falar um tanto sobre o que é o controle da natalidade, quem o promove e o porquê que ele é tão importante hoje, principalmente hoje. E para começar, a gente precisa entender que há diversos sujeitos que atualmente objetivam unicamente destruir a fecundidade da mulher, as famílias numerosas e a própria sacralidade do ato sexual. E isso é muito interessante a gente parar para pensar o porquê que isso acontece, e a gente poderia começar a análise de forma extremamente racionalista, pensando quem são os sujeitos, por que eles querem fazer isso, o que eles ganham, o que eles perdem. Mas eu acho que num tema tão sacro, a gente deveria começar com uma análise um tanto mais espiritual, porque esses três contextos que estão sendo destruídos e atacados têm uma ligação muito grande com a própria queda de Satanás. Então, por exemplo, o ato sexual é divino, e a gente pode perceber isso quando nas Sagradas Escrituras, toda vez que Deus quer dar uma bênção a um casal, ele lhes presenteia com um filho. É assim com Zacarias, é assim com Abraão e com diversos outros. Então a fecundidade é um presente, mas mais do que um presente, a fecundidade é também uma missão e uma ordem, uma responsabilidade que Deus fornece ao homem. Então quando Deus vai falar com Adão e com Eva, ele fala não com uma sugestão, não como um pedido carinhoso, mas com uma ordem: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a, né? Então, através disso, através desse pedido, dessa ordem divina, é que a gente se transforma em criadores junto com Cristo, mesmo sendo apenas criaturas. Isso é belíssimo. A gente pode fazer, inclusive, uma analogia do ato sexual fecundo com o próprio sacrifício de Cristo na missa. Porque quando o padre repete as palavras da consagração, renova-se, de maneira incruenta, o sacrifício de Cristo na cruz. Enquanto que no ato sexual fecundo, renova-se a própria criação. Isso é absolutamente divino. O ápice dessa divindade é alcançado, inclusive, quando Maria, a nova Eva, é atingida nessa fecundidade com a encarnação do próprio Verbo, do próprio Cristo, do próprio Deus. E nesse momento, essa renovação da criação torna-se a renovação não mais da criação de meras criaturas, mas de criaturas que agora são elevadas ao próprio corpo de Cristo. E isso foi o que originou, por inveja, a queda de Satanás. Então a gente consegue perceber o porquê que há tanto ódio de Satanás contra a fecundidade da mulher, contra uma família numerosa, e a cada vez que um novo filho nasce de uma relação bem construída na fé. Não é à toa que no mundo hoje a gente possa encontrar esses sujeitos que objetivam atacar tudo isso. Então eu pretendo tratar sobre alguns desses, e os dois principais são os marxistas e os metacapitalistas. Os marxistas culturais, no caso, os metacapitalistas que se apresentam como os globalistas nas agências governamentais multinacionais, nos próprios organismos bilionários de pessoas que ganharam muito dinheiro na vida com petróleo, enfim. Que são instrumentos distintos utilizados pelo próprio Satanás, instrumentos diabólicos mesmo, e que a gente vai perceber estão extremamente interligados porque um financia o outro. Depois disso, eu pretendo, se der tempo, falar sobre o baluarte da esperança, uma visão católica sobre o tema, apresentando um pouco sobre a Humanae Vitae, essa encíclica de Papa Paulo VI, encíclica profética, que fala justamente sobre o controle da natalidade, e um tanto sobre a teologia do corpo, mais apresentada para o mundo católico por São João Paulo II, o mais profundo que eu consegui ir do universo extremamente gigante, né? Então, gente, começando pelo marxismo, que seria esse primeiro, a gente precisa entender qual é a origem do marxismo, de onde ele veio, como ele começou, para entender qual foi a transformação que fez com que uma ideia tão trabalhista, tão assim sociológica, se tornasse algo tão prático contra as famílias. Então, a gente precisa entender quem foi Marx
e em quem ele se inspirou. Marx, então, ele se inspirou primeiramente nas ideias de Hegel, que era um filósofo que criou, digamos assim, teorizou a dialética materialista, segundo a qual o mal tem uma força criativa que move o mundo e que tira o mundo do tal imobilismo. Então, segundo ele, se não fosse o mal, o mundo seria profundamente tedioso, nada mudaria, tudo seria como é. E tudo que existe hoje, incluindo o cosmos, existe porque o mal criou o caos e o caos criou algo melhor. Então ele tem aquela famosa síntese dele, né? Em que uma tese se junta a uma antítese para formar uma tese superior. Então, por exemplo, você tem duas ideias conflitantes no mundo, isso a gente consegue pegar diversos exemplos, né? E essas duas teses conflitantes, elas vão lutar entre si de forma que surja desse conflito extremamente caótico. Quanto mais caótico esse conflito for, melhor é, para que surja uma tese superior, ou seja, uma nova ideia que não seja nem igual à primeira, nem igual à segunda, mas sim superior às duas. Marx vai pegar isso e vai adaptar a ideia dele, vai adaptar para uma análise histórica. Então ele vai falar sobre como que a história da humanidade, por mais como é que se diz? Redundante que isso seja, né? A história da humanidade seja a própria história da luta de classes. Ou seja, ele aplica esse conceito de luta, de constante conflito, e diz que isso é justamente o que gera uma evolução na humanidade. E aí ele vai citar aqui algumas classes, dentre elas, por exemplo, a primeira luta de classe que a gente pode identificar, por exemplo, são os escravos versus os senhores. E aí ele fala que do conflito dessas duas classes gerou-se uma revolução que fez com que a sociedade evoluísse até que conseguisse, para a classe oprimida, sempre tem uma oprimida e uma opressora, para que essa classe oprimida conseguisse o direito a si mesmo. Depois, nós tivemos a burguesia e a aristocracia. Do conflito desses dois surgiu a Revolução Francesa, caótica, e desse caos a burguesia conseguiu o direito sobre o próprio tempo, sobre a propriedade que tinha, e conseguiu, a partir de então, exercer aquele comércio primitivo de forma mais eficaz. Aí ele também dá o exemplo dos comuns versus o clero. Muita gente gosta de relacionar isso à reforma protestante, né? E aí dizem que isso deu aos comuns, ao povo comum, o direito à prática religiosa. Isso é bem interessante porque na prática não foi bem assim. Mas não é esse o foco. E por final a gente começa com uma espécie de conjectura marxista em que ele está lá no meio da Inglaterra, recém-industrializada, e percebe que há duas novas classes sociais. A burguesia, que eleva-se agora à classe opressora, e o proletariado, que é oprimido por essa burguesia. Então, para Marx, ainda existem dois novos direitos que faltam para que se conquiste, né, essa classe oprimida. O primeiro deles é o fruto do próprio trabalho. Aí ele acusa o lucro como sendo algo extremamente ilegítimo, ele chama isso de mais-valia. Então, se o cara faz um sapato na fábrica do chefe dele, ele faz o sapato e esse sapato é medido por 100. Se ele ganha 50 por sapato, esses outros 50 são como uma espécie de roubo, de expropriação do chefe dele. E isso é o primeiro direito pelo qual os proletários deveriam lutar. E o segundo é o direito aos instrumentos do próprio trabalho. E aí seria a fábrica, as próprias máquinas, tudo isso deveria ser do proletário. E aí Marx começa a conjecturar acerca disso e fala, bom, se ainda faltam esses dois direitos, é sinal de que ainda haverá uma nova revolução. E ele fala que essa revolução armada, sangrenta, caótica, irá acontecer de forma absolutamente natural para que os proletários possam tomar as fábricas, controlar o Estado, reprimir as rebeliões, suprimir a burguesia, até que finalmente consigamos. Existe um período de transição aí, ao qual ele chamou socialismo, que é, por definição, ditatorial. Então, esse período de transição visa apenas levar a uma sociedade que finalmente seja igualitária, que não tenha essas diferenças, que não tenha essas injustiças, que chamar-se-á comunismo. E aí, é interessante porque Marx estava todo esperançoso, isso cria uma corrente teórica gigantesca, só que tá tudo errado. Essa revolução não acontece. Na Europa, essa revolução simplesmente não existe. Os proletariados começam a conquistar esses direitos, digamos assim, e melhorias nas condições de trabalho de outras formas, através da legalidade, principalmente nos países liberais. E a gente percebe que mesmo na Europa, esses proletários
durante a Primeira Guerra, passam a lutar para defender aqueles que Marx diria que seriam os opositores, né? Então, os proletários passam a atuar na guerra, lutando contra outros proletariados para defender a superestrutura, ou seja, para defender o Estado opressor, para defender o próprio patrão, para defender tudo aquilo que está atrás dele. E o verdadeiro movimento proletário do século XX na Europa rica, na Europa ocidental, é o fascismo, não é? Sim, com certeza. Não foi o comunismo, não. Mas assim, a gente percebe que... Então, a primeira falha foi essa. Não houve revolução propriamente dita na Europa. A revolução socialista como Marx previa. E na Rússia, quando teve aquela revolução, tiveram alguns elementos que também desmoralizaram Marx, assim, digamos. A primeira coisa é que não foi uma revolução propriamente antiburguesa. Foi uma revolução contra um governo autoritário num país que mal conhecia o capitalismo, né? E a segunda coisa foi que essa própria revolução que levou os socialistas ao poder não conduziu de forma alguma ao comunismo, uma sociedade mais igualitária. Pelo contrário, conduziu uma sociedade com extrema mortandade, com uma centralização política cada vez maior, com um Estado cada vez mais forte, com uma concentração muito maior do poder, da riqueza e tudo mais nas mãos dos pertencentes ao partido, com enormes quantidades de dissidências e tudo mais. Enfim, foi o caos, mas não o caos que ele propunha, né? Então, isso cria uma crise gigantesca no marxismo, a ponto de que aí a gente pode falar que a partir dessa crise surgem novas duas vertentes. O primeiro é o marxismo cultural, uma vertente que busca substituir essa luta armada, essa revolução armada por uma revolução cultural e o próprio fascismo. Mas o fascismo que substitui isso tudo por uma luta pelo país, pela pátria, por um bem comum mais ligado ao Estado, ao país mesmo. Então, é um comunismo, só que não um comunismo, não é um socialismo internacionalista, é um socialismo nacionalista, né? É interessante isso. Mas o que realmente importa pra gente é a questão do marxismo cultural. Porque quando Marx percebe que tudo deu errado, ele começa a teorizar o porquê que isso aconteceu. E pouco antes de morrer, ele começa a escrever um livro que só vai ser terminado por Engels, que é A Origem da Família e da Propriedade Privada e do Estado, no qual ele põe a culpa na família. Basicamente é isso. Ele fala, não deu certo a revolução porque existe algo que está impedindo o proletário de lutar, que é justamente a família. E aí ele vai fazer uma análise histórica meio maluca sobre a origem dessa família. Ele fala que no início de tudo não havia família, as pessoas faziam o que queriam com quem queria, não havia monogamia, era poligamia, todo mundo fazia com todo mundo. E afinal de contas isso fazia com que não fosse possível a passagem de herança. Quando começou a surgir o excedente dos frutos da terra e tudo mais, o homem tomou por assalto uma mulher que estaria ao lado dele para sempre e que só teria sexo com ele, de forma que todos os filhos que saíssem daquela mulher seriam filhos dele. Daí ele poderia passar a herança para frente. Daí vem a origem das duas palavras, que ser muito semelhante, entre patrimônio e matrimônio. Então, o matrimônio seria a forma que a sociedade encontrou para consolidar o patrimônio, digamos assim. Enfim, ele colocou a culpa na família, mas não terminou de desenvolver isso. Quem terminou de desenvolver isso foi Gramsci, num mundo análogo àquilo que a gente estava vendo, uma crise gigantesca, inclusive na União Soviética, que posteriormente vai cair. Gramsci começa a perceber que essa ideia de família é muito mais ampla. Existem outras coisas que impedem esse proletariado de tomar a dianteira numa revolução dessas. E ele chama isso de ideologia burguesa. Ele amplia o conceito de alienação para algo muito maior. E fala sobre 3 pilares da civilização ocidental, principalmente, que alienam esse proletário, que são eles: a ética cristã, a filosofia grega e o direito romano. Os 3 pilares da civilização ocidental. Então, ele fala, é necessário destruir esses pilares através de uma mudança gradativa e imperceptível, que ninguém vai perceber. Nós vamos destruir isso gradativamente, sem alarmes. E para isso nós vamos destruir quem propaga a ideologia. E quem propaga a ideologia, segundo ele, é a família, a igreja, a hierarquia social e tudo mais. Então tentou-se fazer isso, inclusive na União Soviética, mas não conseguiu. Falharam miseravelmente ao tentar fazer isso por um motivo muito, muito simples.
Porque a base da civilização é fortíssima, é intrínseca ao homem, é transcendental e ligada ao direito natural. É interessante porque em uma outra conferência que teve aqui, falaram sobre Chesterton. Eu acho que foi Silas, né? Mateus. Então, e falaram sobre aquele argumento moral para a existência de Deus. E falaram sobre como que as ideias de moral, de ética mesmo, do humano, não é criada pelo humano, é transcendental. É criada por algo muito maior. Só que os marxistas, por terem uma origem um tanto racionalista, quase kantiana, não conseguiam ver esse transcendente e diziam que isso tudo, essa moral burguesa, era apenas uma construção social. Vamos destruir isso. Não conseguiram. E aí o que fizeram? Aliaram-se a Nietzsche, dizendo de forma extremamente metafórica, e criaram um super-homem. Ou seja, de forma bem metafórica mesmo, né? Vamos criar uma nova ideologia que vai substituir essa ideologia socialmente criada. E essa nova ideologia é marcada por diversos movimentos, dentre eles o feminismo, a ideologia de gênero, a ideologia da libertação, o ambientalismo, o movimento pro aborto, e cada um deles com uma luta de classes, estimulando a percepção da sociedade de que haveria uma luta de classes muito grande ali em cada um desses movimentos. Então, por exemplo, no feminismo há a luta entre a mulher e o homem. Na ideologia de gênero é a luta da própria biologia contra a mulher, de forma a tentar abstrair a mulher da natureza humana. Depois nós temos o ambientalismo, em que nós temos uma luta entre a própria humanidade e a natureza, e outros, em que você vai ter aí um estímulo de conflitos entre os filhos e os pais, conflitos étnicos e tudo mais. Nesse momento, a ideia dos marxistas passou a ser essa. Vamos estimular essas novas ideologias de forma que os proletários sintam-se capazes de tomar a frente nessa revolução. E aí a gente pode falar um pouco mais sobre aquilo que está ligado propriamente ao controle da natalidade. Fazer aqui o caminho intelectual que levou esses teóricos a perceberem que deveriam destruir a família para conseguir aquilo que eles queriam. E aí a gente tem aqui um caminho que começa com uma feminista chamada Kate Millett, em que, numa tese doutoral dela, ela faz como que fosse o início, assim, o pontapé inicial para o feminismo, deixando bem clara a intenção dela de substituir essa natureza familiar por uma ideologia substituinte. E aí ela introduz o conceito da revolução sexual. Depois a gente tem uma outra chamada Shulamit Firestone, no livro dela, A Dialética do Sexo, ela apresenta a revolução sexual, que Kate Millett disse, como o único meio para alcançar a revolução social, ou seja, a revolução marxista. E aí ela dá algumas ideias para que isso aconteça. E ela já começa a falar sobre como que nós temos que destruir a família. Ela fala que para isso nós temos que libertar a mulher da tirania da sua biologia reprodutiva, isso é entre aspas, ela fala com essas palavras, extinguir a responsabilidade familiar da educação das crianças, ou seja, os pais não podem mais ter o poder de educar as crianças, ou seja, os pais não podem ter o poder de passar essa ideologia macabra para as crianças. E aí a gente pode até fazer uma analogia ao que hoje a gente tem um debate muito grande com o homeschooling, né? Acerca do direito ou não dos pais de educarem os próprios filhos, né? E o terceiro ponto que ela fala é a autodeterminação, ou seja, promover a independência econômica das mulheres e das crianças. Aí ela fala, isso já seria suficiente para destruir a família, que gera a psicologia do poder, mas queremos ir além. Nós queremos fazer isso mais depressa e queremos fazer isso com efeitos mais devastadores. E aí ela cita mais duas outras coisas. Destruir a distinção entre crianças e adultos. E que seria a sexta dela. Promover a liberdade sexual total, tanto para crianças quanto para mulheres. E aí ela promove, inclusive, o incesto. A relação entre mães, filhos, pais, filhos, porque isso seria a base para essa revolução sexual. Sem isso, nada aconteceria. E aí Michel Foucault, uma análise um pouco separada disso tudo, começa a reduzir a superestrutura, ou seja, aquilo que Marx teorizava como aquilo que sustenta a burguesia no poder, reduz a superestrutura a discurso. Então fala, tudo isso que está mantendo a burguesia no poder é discurso, é blá blá blá, é língua.
Então ele fala, nós temos que introduzir uma batalha linguística como instrumento revolucionário. Nós temos que mudar os termos que põem a burguesia no poder. Porque se nós mudarmos esses termos, os proletários poderão aproveitar dessa burguesia enfraquecida. E quem vai aproveitar essas ideias dele para o feminismo e para a ideologia de gênero já é a tal Judith Butler, muito mais conhecida do que as outras. Ela começou a introduzir essa batalha linguística na ideia de sexo. Então ela contextualizou o gênero politicamente falando. Antes teve o John Money que inventou a palavra gênero como algo que acabava com a distinção entre sexo, né? Então o gênero seria algo absolutamente construído, onde homens e mulheres não têm a menor diferença entre si. Ele fez inclusive uma experiência, mutilou o órgão sexual de um dos meninos de um casal de gêmeos. O menino já tinha sido, e ele quis provar, ele explicou para os pais que ele tinha teoria do gênero fluido. Então, aí ele fez a cirurgia para fazer com que parecesse mesmo uma mulher. Exato. Tinha tido uma mutilação irreversível, aí ele amputou o que sobrava e fez o menino se desenvolver pela puberdade como uma menina. Então, aí, isso fez ele fez isso como forma de provar que se a pessoa fosse criada como mulher, ela seria mulher, e aí, portanto, não tem nada de biológico nisso tudo. Aí já começa a ser o limite da insanidade, né? O negócio é que ele começa a apresentar, nossa, deu super certo aqui, olha, o gênero é algo extremamente construído. Só que quando a gente vai ver a história desse guri, é algo macabro, né? A família dele inteira teve problema, ele mesmo teve problema, depois que ele descobriu, ele reverteu, casou-se, passou a viver como homem, teve filhos que se mataram, a mulher dele se matou, ele se matou, o pai dele se matou e a mãe dele se matou. Então é uma coisa assim muito macabra. Só pra quem tá. Só pra quem tá assistindo ter uma ideia de como foi o processo, essa reeducação do menino. Ele colocava os dois irmãos pra fazerem carícia sexual um no outro. Os dois irmãos crianças, eu acho que tinham 7, 8 anos. Ele realmente experimentou de tudo que era possível, tudo que vinha na cabeça dele. Como é que os pais deixam o negócio desse? Completamente. Então, aí Judith Butler aproveita, né? Ele, segundo ele, deu certo, né? Não deu certo, mas segundo ele deu certo, então vamos contextualizar esse conceito de gênero politicamente. E ela fala, não existe homem nem mulher, e a identidade feminina é criada pela estrutura que a oprime. Precisamos destruir essa identidade. Então ela fala, com essas palavras, temos que destruir a identidade feminina, porque só assim nós iremos conseguir desvincular ela da superestrutura que a oprime. E aí a gente percebe como que em todo esse caminho aqui a gente tem uma batalha específica contra a vida. Quando você apresenta a revolução sexual, você está tendo um ataque claro àquilo que é a família constituída por Deus. Depois vou apresentar aqui um pouco sobre isso, sobre como seria essa família, mas a gente percebe que basicamente o ataque aqui é ao matrimônio, homem, mulher. É um ataque àquilo que é a família, de forma a construir outras ideias, em que você primeiro arranca a ideia do casamento como sendo algo necessário. Então agora você pode ter uma ideia de liberdade sexual completa, valeu? Você pode ter uma liberdade sexual completa e fazer tudo o que você quiser mesmo fora do casamento. Depois, você tira a própria... Primeiro, antes disso, retira-se a necessidade de filhos, né? Então retira-se a necessidade de filhos, você pode casar, mas não precisa ter filhos. Depois você nem precisa casar. E depois você não precisa nem amar a pessoa. Você pode fazer aquilo só por um instrumento de prazer, entende? E ao longo disso tudo existiu aí a necessidade da criação de instrumentos que tornem isso viável. Sem que a mulher tivesse filhos, pudesse se liberalizar sem que ela tivesse filhos. E daí começa o esforço pela liberalização do aborto, das pílulas anticoncepcionais e tudo mais. Pela ampliação disso na sociedade, né? É interessante que aí a gente termina, digamos assim, a parte inicial daquilo que é os interesses marxistas na questão de gênero e na questão da destruição da família. Então eles querem destruir a família com um objetivo: promover a revolução. Só que existem outros sujeitos que também têm esse mesmo objetivo. Esse mesmo objetivo não, mas usam as mesmas ferramentas para objetivos diferentes, que são interesses internacionais envolvidos nessa propagação do controle da natalidade.
Esses sujeitos, eles são sujeitos muito mais poderosos financeiramente falando, justamente porque os interesses deles são financeiros. Então, internacionalmente falando, em questão de países, de grandes corporações multinacionais e tudo mais, a gente tem 3 interesses principais. O primeiro deles é uma espécie de atualização de um colonialismo, uma espécie de imperialismo, no qual os países de primeiro mundo perceberam que o controle da natalidade nos países em subdesenvolvidos era essencial para que eles mantivessem a dominação deles no mundo. O segundo é um caráter extremamente eugênico dessas mesmas propostas. Eugênico no sentido mais próprio da palavra. Eugênico no que tange a uma política quase nazista de exterminação de determinados povos. E o terceiro interesse, e obviamente a enorme lucratividade da indústria desse meio, principalmente a do aborto. O aborto é caríssimo e move bilhões de dólares ao redor do mundo. E aí, a gente precisa fazer um contexto histórico do porquê que esses 3 interesses transformaram algo que era mera teoria em algo prático. Então, no final da Guerra Fria, em que você tinha um conflito óbvio entre o capitalismo e o comunismo, entre os 2 blocos antagônicos, a Guerra Fria acaba e aparentemente o capitalismo triunfa. E institui-se uma nova espécie de dicotomia entre o norte rico e o sul pobre. O problema é que existiam muitas diferenças geográficas entre ambos os polos. E essa diferença ameaçava uma rápida mudança desse paradigma, de forma que os países ao sul se desenvolviam muito mais rapidamente e os países ao norte estavam cada vez mais freados. E isso se devia principalmente por conta do crescimento populacional dos países ao sul, que era muito maior do que nos países ao norte. E a gente pode citar aqui alguns benefícios do crescimento da população, dentre eles a maior quantidade de mão de obra, que gera uma economia mais viva, uma maior quantidade de impostos que possam ser pagos, sustentando menos aposentados, porque a população é menos idosa, mais mentes criativas, e isso é interessante porque mais mentes criativas ajudam em todos os aspectos da civilização, inclusive na propagação cultural da sociedade. Então, se você tem mais mentes criativas, você tem mais produção de cultura, você tem mais produção de livros, de filmes e de tudo mais. E se você tira essas mentes criativas, você acaba acabando com algo que é crucial para manter a unidade social daquela população. E aí, a gente vai ter uma ideia de um primeiro projeto que é apresentado por um carinha chamado Henry Kissinger, ao atual presidente dos Estados Unidos, à época, a presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, que é o relatório Kissinger. Na época era chamado Memorando de Estudo de Segurança Nacional 200. Implicações do crescimento populacional mundial para a segurança e os interesses ultramarinos dos Estados Unidos. É mais fácil chamar de relatório Kissinger, né? Então, bora chamar por aí. Nesse relatório, esse carinha, ele apresentou esse diagnóstico, digamos assim, de que os países subdesenvolvidos, se continuassem nesse ritmo, desenvolver-se-iam muito mais rapidamente do que os do norte. E aí tem algumas frases, algumas citações desse relatório Kissinger, que ficou por muitos anos secreto e depois foi liberado para a consulta pública. Tem algumas coisas que a gente pode citar nesse relatório que demonstram o caráter maléfico, diabólico desse plano. Então, a primeira coisa que ele fala é: para que nós possamos frear esse crescimento dos países desenvolvidos, a gente precisa de políticas de controle da natalidade. Para isso, a condição e a utilização das mulheres nas sociedades dos países subdesenvolvidos são particularmente importantes na redução do tamanho da família. As pesquisas mostram que a redução da fertilidade está relacionada com o trabalho fora do lar. E a gente começa a ver os primeiros resquícios de necessidade de junção desses objetivos com os objetivos feministas. Segundo, ter como prioridade educar e ensinar sistematicamente a próxima geração a desejar famílias menos numerosas, os objetivos deles, né? A grande necessidade é convencer a população que é para seu benefício individual e nacional ter em média só 3 ou então 2 filhos. A geração educada assim é tudo. A assistência para o controle populacional deve ser empregada principalmente nos países em desenvolvimento de maior e rápido crescimento, nos que os Estados Unidos têm mais interesses políticos e estratégicos especiais. E ele cita os países. É uma cara de pau sem tamanho.
O Brasil tá no meio? Índia, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, México, Indonésia, Brasil, Filipinas, Tailândia, Egito, Turquia, Etiópia, Colômbia, enfim. E aí ele fala especificamente da América Latina. Na América Latina, prevê-se que haverá rápido crescimento populacional nos seguintes países tropicais: Brasil, Peru, Venezuela, Equador e Bolívia. É fácil ver que, com uma população atual de mais de 100 milhões, o Brasil domina demograficamente o continente. Lá pelo fim deste século, prevê-se que a população do Brasil chegará aos 212 milhões desse século. Acertou. Prevê-se o mesmo nível populacional dos Estados Unidos em 1974. A perspectiva de um rápido crescimento econômico, se não for enfraquecida pelo excesso de crescimento demográfico, indica que o Brasil terá cada vez maior influência na América Latina e no mundo nos próximos 25 anos. Aí ele fala sobre o perigo que há que percebam esse esforço em reduzir a natalidade e fala que os Estados Unidos podem ajudar a reduzir essa... Para não fazer alarme, né? Vamos produzir aqui controle da natalidade e tal, vamos fazer sem alarme. E para não fazer alarme, existem algumas coisas que os Estados Unidos podem fazer. Primeiro, é demonstrar que os Estados Unidos está muito preocupado, na verdade, com essas pessoas, tadinhas, que estão tendo tantos filhos, né? Então, é necessário que os Estados Unidos demonstrem preocupação com o direito de cada casal escolher, com liberdade e responsabilidade, o número e o espaçamento de seus filhos. Nossa, que bonzinhos, né? Segundo, o desenvolvimento social e econômico fundamental dos países pobres. E aí, ele fala especificamente em trazer uma campanha de marketing que convença a população e os governos desses países de que o crescimento não é benéfico, e sim maléfico. Então fala, você tem uma população gigantesca, por isso que você não consegue controlar a sua saúde, por isso você não consegue controlar a sua educação, você não consegue controlar nada, porque a sua população é gigantesca. E eu tenho certeza que muita gente aqui, se não muita gente, eu pelo menos sim, aprendi no meu colégio essa ideia de que era necessário controlar a população, porque se a população continuasse crescendo, um monte de problema ia acontecer. E que o Brasil, a teoria malthusiana. E é justamente aquilo que vai ser utilizado para promover isso, né? Então, é algo fenomenal, assim, né? É que ele fala também da promoção de eufemismos, entre eles a saúde reprodutiva da mulher, para tratar de tudo isso. E isso tudo, isso é o que chama de uma open conspiracy. Uma conspiração aberta. 1974, quem quiser procurar tem tudo a sua... 1974, isso tudo está escrito lá. E foi entregue ao presidente dos Estados Unidos, Henry Ford. Gerald Ford. Inclusive o divórcio passou no Brasil, acho que 4 anos depois disso. Eu acho que é de 78. Mas é bem por essa época aí. Assim, e foi inclusive contra a vontade popular na época. É algo surreal. Geisel, inclusive, ele modificou o quórum necessário para a aprovação, porque não tinha votos necessários na Câmara. Isso, aí ele modificou lá a lei para fazer com que... Esse caso de divórcio é muito interessante para você perceber como hoje é fácil e rápido mudar a cultura. Sim. No final da década de 70, a população era massivamente contra o aborto e nem o próprio Congresso estava disposto a aprovar. Contra o aborto não, contra o divórcio. Hoje, eu acho que nem 10% é contra o divórcio. Inclusive, infelizmente, dos católicos, né? Entre os católicos. É assim. Mas continua aí. Na prática, esse projeto, ele não entrou automaticamente em ação. Eu não sei se tá dando já 1 hora, porque quando dá 1 hora ele corta, né? Tá bom. Não, fica tranquilo. Mas aí Não sei não tá dizendo aqui não. Acho que ele foi parado, né? Não, então, mas ele não tem... Tá contando. Pega não. Acho que quando cortar. Então, aí, vamos lá. Não entrou em ação isso imediatamente. O Gerald Ford não botou aquilo em prática, mas aquilo ficou guardado e outros governos, depois dele, começaram a colocar isso em prática. De forma direta ou indireta, influenciados por isso ou não. Mas o interessante é a gente perceber que na prática isso aconteceu. E aconteceu com a força de dois instrumentos principais. O primeiro deles são os próprios países desenvolvidos, que, percebendo tudo isso, planejaram destruir a natalidade dos países em desenvolvimento. E eles fizeram isso através dos organismos de crédito, entre eles o FMI, entre outros, o Banco Mundial e tudo mais, de forma que, do mesmo modo que, quando você pega um empréstimo, você precisa cumprir certas metas, do tipo não se endividar, pagar suas dívidas, passou-se a entrar nessas metas também outras metas, dentre elas metas
de natalidade. Ou seja, se você quer pegar um empréstimo com a gente, então promova o aborto, permita que a sua população se esterilize e esse tipo de coisa bem interessante, né? Além disso, também utilizavam-se de agências oficiais, entre elas a ONU e seus órgãos, a OMS, a Unesco e a União Europeia também, que não é um órgão da ONU, a ONU, seus órgãos e a União Europeia. E o segundo instrumento muito utilizado foram as organizações bilionárias, metacapitalistas, que também financiaram esse projeto e financiaram pesadamente. E nós temos aqui como citar algumas, entre elas a Fundação Ford, a Fiocruz, CFM, a Unicef, a PPF. A PPF é a multinacional da morte, como foi apelidada, né? A Fundação Rockefeller. E é interessante a gente citar aqui, principalmente a Fundação Rockefeller, porque existe uma como é que se diz? Um conflito entre aqueles que acreditam que a Fundação Rockefeller tinha objetivos ruins e entre aqueles que acreditam que a Fundação Rockefeller tinha apenas princípios filantrópicos. Por quê? Porque muitas dessas organizações foram motivadas por uma espécie de discurso ambientalista teorizado por Malthus, né, e levado a cabo por outras pessoas, que dizia que se a população continuasse crescendo, o planeta iria se destruir, não ia sobrar comida para ninguém, ia todo mundo morrer. Então muitos deles realmente estavam querendo ajudar, entende? A origem do que a gente poderia chamar da ideologia globalista é bem anterior a essa preocupação dos países desenvolvidos. Ela é, acho, da década de 1920. Olavo tem um vídeo sobre isso. Eu esqueci o nome do grupo que se reuniu, mas eles estavam preocupados justamente... Foi pós-Segunda Guerra Mundial. Eles estavam preocupados com os efeitos potencialmente catastróficos da primeira. Falei segunda? Da primeira. Foi após o fim da Primeira Guerra Mundial. Se reuniram na África, inclusive. E a preocupação, pelo menos é o que parece, quando você lê os documentos e tal, a preocupação era de fato humanitária, tá entendendo? Sim. Depois é que, obviamente, Mas isso foi já sequestrado. tratando de controle da natalidade? Isso. De muita coisa, mas o principal... Quer dizer, na verdade, eu não sei. Não tenho certeza. Não, mas o Estado global, o Estado mundial começou a ser pensado aí. Controle da natalidade eu acho que não. Pois é, porque aparentemente já havia realmente todo esse certeza. Veja só, Malthus publicou as ideias dele no início do século XIX. A população lá só tinha 1 bilhão de habitantes naquela época. Então, conforme houve o crescimento, mais pessoas começaram a se preocupar com isso. E teve inclusive um outro inglês, eu esqueci agora o nome dele, mas ele já estava achando que se o número de pessoas aumentasse, principalmente na Inglaterra, o que é que ia acontecer? Todo mundo ia usar muito carvão mineral, né, por conta do combustível, que era amplamente utilizado, ainda na Inglaterra, e eventualmente as jazidas iriam acabar, né? Então, para isso era necessário reduzir o tamanho da população, impor impostos sobre o consumo do carvão mineral e um monte de outras coisas que é o que os ambientalistas pregam hoje. E isso, será uns 100 anos atrás. Sim. Mas assim, essa preocupação existia. Agora, Malthus chegou a demorar um tempo para ser levado a sério, né? Principalmente porque Malthus em si, ele tinha umas ideias até meio malucas. Malucas não, eu digo assim, ele era Maluco. muito religioso, então ele falava inclusive que tudo isso deveria ser feito à base da castração de todo mundo, assim, tá ligado? Todo mundo tem que se castrar, não pode ter filho, não pode ter nada, a gente tem que se abster porque preservativo também é do mal, né? Não pode. A gente pode destruir a família, só não pode usar preservativo, né? Tá de boa. Mas assim, o que eu digo assim, a introdução dessa preocupação nessas instituições, nessas organizações já foi um tanto posterior. Inclusive a Fundação Rockefeller, quando foi criada, ela teve uma preocupação filantrópica grande em outros aspectos, principalmente aspectos educacionais, de forma a levar a pesquisa científica para os países em geral, e pesquisar cientificamente como nós podemos ajudar o mundo. E a partir dessas pesquisas é que talvez tenha se originado essas ideias, ou talvez tenha se ampliado as ideias de Malthus, né? E levado ela a uma aplicação global. Então existe essa distinção. Será que a Fundação Rockefeller, por exemplo, a Fundação Rockefeller ela tinha princípios filantrópicos inicialmente, mas será que posteriormente ela continuou com princípios filantrópicos e continuou assim para sempre? Ou será que ela também tinha outros intuitos? Por quê? A gente vai ver que outras dessas fundações, outras dessas organizações milionárias, principalmente a Fundação Ford, ela tinha uma motivação de manter o domínio geopolítico que eles tinham no mundo. Então eles eram uma instituição
eram instituições monopolistas, monopolizavam o mundo inteiro e estavam se vendo ameaçadas por mercados cada vez mais crescentes. Então, existiam fundações, dentre essas, que tinham uma motivação filantrópica e outras visando apenas um domínio geopolítico, permanecer com esse domínio geopolítico. E a gente não sabe se a Fundação Rockefeller continuou para sempre com essa ideia filantrópica ou se ela também ampliou essa, né? É interessante a gente levar até a ideia de que hoje em dia ainda acontece isso. Nós temos Bill Gates, Steve Jobs, o próprio George Soros, né, que é mais conhecido, financiando todo tipo de ideologia. Steve Jobs não mais, né? Mas assim, a Apple, todo o legado Facebook. dele. Então, o Facebook, enfim, e outras dessas fundações ainda para lucrar com a indústria abortista, principalmente a IPPF aqui. E aí a gente tem aqui algumas análises a fazer acerca disso. A primeira delas é o discurso ambientalista, que a gente retoma. E aí a gente já começa a voltar, a gente já percebeu como que isso aqui tem a ver com o feminismo, lendo as ideias do relatório Kissinger. E a gente começa a perceber como que isso aqui tem a ver agora com o ambientalismo. Porque esse discurso ambientalista foi crucial para que essas organizações pagassem por esse projeto, né? Além disso, a gente pode falar aqui sobre alguns ideais extremamente eugenistas, que foi o que eu citei aqui, numa espécie de idealização de uma cruzada contra os pobres, esses pobres malditos que insistem em reproduzir. E aí a gente tem aqui uma senhorinha chamada Margaret Sanger, que foi justamente quem fundou essa IPPF. E eu trouxe aqui 3 citações dela que demonstram tanto. A IPPF é a Planned Parenthood Foundation? Isso. Pô, eu não estava reconhecendo pela sigla, não. É porque Esse eu é não o capeta vou mesmo. dizer, Federação Internacional de Paternidade planejada, paternidade responsável, pessoal dele. Por aí. Então, lá estão. Primeira delas, ela se refere aos pobres e aos grupos religiosos, são as ervas daninhas da humanidade, reprodutores irresponsáveis, geram seres humanos que jamais deveriam ter vindo ao mundo. Outra. É isso que todo mundo diz Eu hoje. acho que ele devia... É isso que se diz novo, hoje. Com a casa cheia. É isso Com que os irmãos, todo mundo. É isso que se diz hoje quando diz que, por exemplo, Minhas botar mais um irmãs, pobre nesse mundo minha desse mãe, jeito. todo mundo devia assistir sua palestra. Quando. Não, mas a gente devia. No outro dia tu repete. Seria bom mesmo. Você ali. Não, sério, tô falando. Topa repetir para um público maior? Pode ser. Topa? Beleza. Pode ser. Aí vai organizar. Então, Um comentário depois. isso aqui é insano. Como é que isso não se divulga, né? Num mundo que é tão histérico assim, em que basta o Bolsonaro ou qualquer outro político falar uma coisinha que vira manchete em todos os lugares. Como é que isso aqui não circula? Não é necessário que circule a ideia de que queremos exterminar a população negra. Na carta que ela mandou a um médico lá que estava ajudando ela no desenvolvimento de toda essa teoria. Tipo, não é necessário não precisa saber que ele está querendo matar, tipo, toda a população negra. É bobagem. E a terceira, o controle dos nascimentos consiste nem mais nem menos na eliminação das pessoas inadequadas. Tipo isso. Somente, né? Aí, aqui, inscritos como a ética e o controle dos nascimentos e o controle dos nascimentos e a nova raça, ela fala justamente nisso. Em que ela afirma que o controle da natalidade procura principalmente produzir uma raça mais própria, eliminando quem ela considera inadequado. Ela fala justamente na criação de uma raça mais própria. Essa louca, ela era tão... Ela era amiga do Ku Klux, como é que se fala? Ku Klux Klan, né? Ela inclusive se reunia com o pessoal e tal. Ela fala era isso. completamente louca. Muito admirada por Hitler. Eu não sei se é ela ou se é Kate Millett. Eu acho que é ela. Não sei se é ela ou se é Kate Millett. Mas, ou se é a Firestone. É uma dessas 3. Que teorizou como que essa tal raça superior seria quão mais superior quanto mais sexo fizesse por dia. É uma coisa louca. Ela assinou, uma dessas, essa da qual eu estou falando, não sei exatamente qual das 3 é, assinou um contrato com o marido dela que permitia que ela fizesse sexo com outras pessoas. Afinal de contas, o marido dela não ia dar conta. E ela fazia sexo 3 vezes por dia com pessoas diferentes, porque isso iria elevar ela ao status de raça superior, né? É loucura, assim, é insanidade completa. Beleza. E aí a gente tem aqui um carinha chamado Kingsley Davis,
que vai aplicar isso no livro dele. Primeiro, numa tese doutoral dele, chamada uma tese populacional que vai ser, uma tese doutoral que vai ser publicada em várias revistas, entre elas a revista Science, chamada Política Populacional, se os atuais programas demográficos funcionarão. E outro, A Sociedade Humana, isso é um livro, no qual ele percebe como que esse povo todo aqui acima está tendo uma estratégia absolutamente errada e ineficaz, porque afinal de contas, estavam querendo esterilizar as famílias, estavam querendo distribuir pílulas anticoncepcionais e tudo mais, só que não estavam surtindo o efeito necessário, não ia dar certo, sabe? Não ia destruir a família. Por quê? Porque eles estavam fazendo um planejamento familiar, mas não um planejamento demográfico. E para ele, a única forma de manter, de conseguir mesmo esses objetivos deles, de destruir a família nos países menos desenvolvidos, seria aliar-se ao marxismo e promover todo tipo de ideologia destrutiva da família nos países subdesenvolvidos. E aí o Kingsley Davis, que foi esse teórico, que inclusive sentou-se posteriormente com a Fundação Rockefeller, com um dos representantes lá da Fundação Rockefeller, não lembro exatamente qual foi, e que mudou basicamente a forma do Instituto da Fundação Rockefeller. Então, antes a Fundação Rockefeller saía pelos países distribuindo anticoncepcional e tudo mais, fazendo palestras e tudo mais. E aí Kingsley Davis afirmou categoricamente que a melhor forma de fazer o que eles estavam tentando fazer era promover o aborto em si. Mas não era promover o aborto como algo indesejado, poxa, ninguém quer o aborto, assim, não. Mas promover o aborto como algo bom e tirar qualquer escrúpulo das pessoas de fazerem o aborto. Beleza. Isso tudo acontece ainda hoje. E acontece cada vez mais frequentemente. A gente percebe como que algumas dessas coisas são veiculadas na mídia, que foi, talvez inocentemente, não, com certeza inocentemente, levada por essa espécie de discurso, e leva hoje as pessoas a acreditarem que ter filhos é uma coisa caótica, péssima. Então, teve uma revista da Veja que ficou assim, muito interessante, porque toda vez o pai mostra ela, quando a gente vai dar palestra, porque eu não trouxe ela aqui. E a capa dela, assim, mostrava assim, um mundo, assim, ficando pequeno, assim, sabe? E falava sobre a superpopulação, esse mito da superpopulação. É algo assim, chega a ser irônico, porque eles botavam lá no meio da revista uma coisa assim. Se juntar todo mundo, é capaz de encher o estado do Rio de Janeiro inteiro. E todo o resto, né? Tipo, é uma ideia muito maluca, assim. Isso penetrou tanto na cultura que eu notei que de alguns anos pra cá ficou muito comum em filme e livros em geral esse tema da superpopulação e o apocalipse que vem dela. Tem, por exemplo, aquele livro de Dan Brown, que virou o filme também, O Inferno, que é sobre, não sei quem assistiu. Quem não assistiu não perdeu nada, mas sobre isso. O próprio Guerra Infinita, a grande preocupação lá do Thanos é com a superpopulação do universo. E, em geral, eu acho que só recentemente, observando isso, eu notei uns 6 ou 7 filmes com essa temática. É uma coisa que realmente entrou no imaginário das pessoas. E assim, não é mais comum a gente ver um filme. Esse neomalthusianismo. É impossível a gente ver num filme uma família que tenha mais de 3 filhos. Mesmo nas famílias americanas, né? Que tem um ideal, ainda tem esse ideal assim da família perfeita, do ideal americano, de ter uma família e ter filhos e. Né? Raríssimo. Mesmo nessas famílias, né, nesses filmes americanos, é muito difícil a gente encontrar essas famílias com mais de 3 filhos. E nas novelas brasileiras também. Principalmente. A novela brasileira também. Tem até um estudo. Isso. Falei. Que na verdade são 2 estudos feitos pelo mesmo grupo de pesquisadores que estavam vendo a questão da chegada do sinal da Rede Globo nas cidades, aí pelo interior, e qual era a relação que isso daí tinha. Um dos estudos era com o aumento da taxa de divórcio e o outro era com a redução da taxa de fertilidade por mulher. Aí via que quando ia analisar as novelas, eles mostravam um número muito grande de protagonistas e de personagens femininas que não tinham filhos ou que tinham famílias assim pequenas ou mulheres solteiras, enfim. E aí vai... mostrar essa relação de causalidade com mais divórcio, menos filhos, onde a Globo chegava. E assim, no próprio relatório Kissinger, em outras partes que eu não cheguei a pegar aqui,
ele fala especificamente sobre como manipular os representantes da mídia para que eles tornem-se instrumentos. Então, como utilizar a mídia para promover toda essa ideologia. Então, tudo que é filme você vai ter uma temática feminista, ou uma temática homossexual, ou uma temática meramente revolucionária, mesmo que disfarçadamente. Tipo assim, é impossível, basicamente, pegar uma série da Netflix que não tenha uma dessas coisas. Que não tenha, e a mesma coisa nas novelas brasileiras, né? Que não tenha um casal gay ou lésbico, e que não tenha uma raça, digamos assim, uma etnia que esteja sendo subjugada e que vá ali ter uma reviravolta com um monte de lacrado e não sei o quê. É impressionante, é impressionante. Rapidinho, eu estava falando da questão do controle populacional nos filmes. Eu estou lembrando assim que muitos dos filmes de ficção científica, animação, assim no estilo Transformers, tem essa ideia de uma pessoa que sai do planeta deles para ir pegar um determinado recurso que só tem na Terra. Entendeu? Tipo, o cara tem a galáxia todinha, mas tem que ir para o planeta Terra porque no planeta deles acabou ali o Energon, ou sei lá o que era. Isso daí tá muito ligado a essa questão do controle populacional, porque eles acham que se a população aumentar demais, aí alguns recursos chaves irão entrar. Nosso destino vai ser o mesmo de Marte. E aí nós seremos os próximos a sermos transmitidos com partículas de DNA, com rochas que vão Isso bater realmente aqui e vão levar a gente para outros países. E aí já vão se criar impregnou uma na nova mentalidade atmosfera. moderna com essa ideia. Não, assim, Vai acabar. Nascimento demais é o fim do mundo. falando que é Vai necessário. acabar. A água vai acabar, pois é. Os próprios cientistas do mundo inteiro, qual é o nome daquele que tinha esclerose lateral amiotrófica? Stephen Hawking. Isso. Ele falava categoricamente que a única forma da humanidade sobreviver é viajando para conquistar outros planetas. E aí começou, né, a especular sobre Kepler 86, que é um planeta extremamente parecido com a Terra, e nós queremos colonizar lá, temos que fazer com que a gente consiga levar a nossa vida para lá. É algo surreal, assim, né? Pô, bora levar a vida humana para outra Terra, para outro planeta, enquanto a gente destrói a vida humana aqui, né? É algo bem irônico. Destrutivo, né? O negócio... será que não já tá dando uma hora? Não, Tá rodando aqui. Pode continuar. Tá, então. Aí, o interessante é que isso tudo, essa propaganda toda, gerou na humanidade consequências nefastas. Essas consequências já tinham sido notadas onde a tentativa de destruir a família e toda essa ideologia burguesa, onde essa tentativa havia sido feita, já tinha se notado essas consequências. Inclusive na União Soviética, pouco antes da queda dela. E não é à toa que a Rússia, ainda hoje, um país tão tomado ainda, de certa forma, por uma mentalidade socialista, mesmo que não seja mais tão descaradamente, mas o próprio Putin, ele é um ex-agente da KGB, então. A gente percebe como que mesmo num país tão tomado por essa espécie de... por esse tipo de política, nós temos tanto controle. É um dos países mais conservadores no que tange à homossexualidade, ao divórcio, ao aborto e tudo mais. Por quê? É porque Putin é bacana? É porque Putin é conservador, super legal e amigo da Igreja Católica, vai nos ajudar a instaurar o reino dos céus? Não, é porque Putin, junto com toda a cúpula russa, percebeu que destruir aquilo que é mais básico da natureza humana faz mal, e aquilo criou um caos enorme na Rússia. E aí voltaram atrás. Foi aí que começou-se a ideia do marxismo cultural. Deu caos, então deu ruim, vamos voltar atrás, vamos tentar de outra forma. Vamos primeiro colocar o feminismo, depois a gente tenta de novo. Primeiro a gente instaura o feminismo, não sei o que e tal, beleza. O negócio é que todas essas consequências a gente está vendo muito claramente hoje. E pra gente perceber quais são essas consequências que estão sendo sentidas hoje, a gente pode pegar um livro muito interessante, que não é de hoje, é de 1968, a Humanae Vitae, uma encíclica absolutamente profética, que vem falar sobre quais serão essas consequências, quais estão sendo essas consequências hoje. E ele vai falar sobre como que a propagação desses métodos contraceptivos e dessas ideologias vai promover a infidelidade conjugal, e a gente está vendo isso cada vez maior, em todo canto. A degradação da moralidade, não só da moralidade familiar, mas da moralidade da sociedade em geral. E aí, corrupção, assassinatos, homicídios. A questão imigratória tem muita relação com isso, porque afinal de contas, primeiro,
a crise migratória não seria um problema tão grande se a população europeia não estivesse declinando, ao passo de que a população imigrante esteja subindo vertiginosamente. Então, primeiro que não seria um problema tão grande caso a população não estivesse sendo extinguida, basicamente. E segundo, porque a própria degradação moral da sociedade europeia é que permitiu que certos valores, antes absolutos, fossem relativizados para que outros valores completamente opostos fossem tomados como verdade na sociedade. E aí, os valores islâmicos, os valores islâmicos radicais e diversas outras coisas. Outra coisa que é colocada aqui é a objetificação da mulher dentro e fora das relações. E aí a gente tem, por incrível que pareça, o aumento no mundo inteiro dos casos de abusos de mulheres dentro de casas, apesar de todo o feminismo que está sendo tão benéfico para as mulheres, né? As mulheres estão cada vez mais sofrendo esse tipo de coisa. A própria questão do estupro, que vem aumentando principalmente na Europa. Tudo isso tem a ver com a objetificação da mulher. E o quarto que ela coloca é a intervenção estatal, ou seja, basicamente seria a possibilidade de que o Estado, tendo nas mãos armas tão poderosas de castração da própria população, que ela pudesse usar isso como forma de controle de engenharia social, uma espécie de controle de natalidade forçado. E a gente pode usar como exemplo a China, que obrigava que proibia que os casais tivessem mais de um filho. E por isso inclusive criou um problema gigantesco na China, porque você só pode ter um filho. Como é uma sociedade ainda era uma sociedade muito patriarcal, é melhor ter um filho homem do que um filho mulher, porque o filho homem vai trabalhar e a mulher vai precisar pagar um dote. E aí milhares de mulheres foram abortadas, assassinadas, bebês, crianças. E por isso hoje a China tem um gap muito grande entre a população masculina e a população feminina. É muito interessante isso. Isso se repetiu em vários outros países, inclusive a Índia. Eu vou falar daqui a pouco sobre Santa Teresa d'Arc. Joana d'Arc. Não. Ou então é Santa Teresa Santa Teresa d'Ávila. d'Ávila, isso aí, exatamente. Os 3 dele. Santa Teresa d'Ávila, que atuou na Índia, e aí teve um trabalho espetacular. Santa Teresa de Calcutá. Isso. Pronto, isso, fantástico. Pronto, maravilhoso. Tava sabendo que era Índia. Pronto. Isso. Faz sentido agora. Então, e aí o interessante é a gente perceber como que esses contraceptivos atuam hoje em dia. Como é que esses contraceptivos, além dessas consequências nefastas para a própria atuação na sociedade, como que eles são, por natureza, maus. Então, assim, primeiro que os primeiros contraceptivos eles eram absolutamente ineficazes, tanto contra a gravidez, quanto contra infecções venéreas, ou seja, contra doenças sexualmente transmissíveis, né? Absolutamente ineficazes. Eles foram criados pela AIDS, inclusive. A mentalidade contraceptiva entrou depois. Eles viram que tinha essa função. E era absolutamente... Mas era ineficaz contra os dois. Sim, era absolutamente ineficaz. Aí que fizeram, vamos aumentar a carga hormonal desses contraceptivos. Aumentou-se a dose de progesterona que era colocada ali, de forma que, de forma alguma, pudesse haver a contracepção. Só que isso foi extremamente danoso à saúde das mulheres. As mulheres começaram a morrer de forma muito mais acentuada do que acontece hoje, porque isso ainda acontece, mas de forma muito mais acentuada do que acontece hoje. Trombose, infarto e todos os outros... Converge muito para o que você está dizendo, depois eu falo. Então, sim. Sobre como que aumentou-se essa carga, isso começou a fazer um mal tremendo para as mulheres. E aí isso criou uma reação na sociedade. Então, como está fazendo mal às mulheres, vamos baixar de novo a carga de progesterona, de hormônios. Só que isso voltaria a tornar eles ineficazes contra a gravidez. Aí o que fazem? Criam outros mecanismos para que, caso ocorra a ovulação da mulher, caso ocorra essa possibilidade de fecundação, ocorra qualquer método contraceptivo, pílula, o próprio DIU também, principalmente a pílula, aqui eu falo especificamente da pílula, que começou muito ineficaz, aí aumentaram a carga de progesterona, de forma que a mulher não ovulasse de forma alguma, só que isso começou a fazer muito mal, então baixaram de volta a carga de progesterona, só que, para que não tornasse ineficaz de novo contra a gravidez, Não. que foi? Cheiro de calor, eu adoro.
cheiro. É bom. Então, aí baixaram de novo, só que para não ficar ineficaz contra a gravidez novamente, o que eles fizeram? Vamos instaurar novos mecanismos para que não ocorra gravidez. Como? Abortando. Então, caso ocorra ovulação, caso ocorra fecundação, nós vamos impedir que esse novo ser vivo nide. Então, ele sai junto com a excreção que normalmente sai. Naturalmente, aborto. Invisível, então os olhos não veem, o coração não sente, tá de boa, né? Aí a gente... Mas a O pílula mês ano que faz vem isso. chega ao Brasil, Ah, mano. o primeiro A pílula anticoncepcional faz isso. masculino. O quê? Chega a Dia ter. seguinte, pelo dia Não. seguinte. Efeito abortivo? É? Tem Sim. pílula Ah, de no dia seguinte. Ah, no dia Não, seguinte. não só do dia seguinte, Não, todas mas as é, Ele pílulas. tá falando de todas. Todas não as sabe? pílulas. Pode ter. Elas têm como efeito colateral, e eles botam isso extremamente de forma eufemista, com eufemismos na bula, e alguns nem colocam mais, como efeito colateral, impedir a anidação caso, por um acaso, se aconteça a fecundação. O negócio é que acontece sabia, a não. fecundação. Afina a parede do útero e aí... Mas você sabia, não sei, pra quem não sabe, como saber, a partir de 2020 teremos o primeiro anticoncepcional masculino no Brasil. Já foi desenvolvido na Índia, está sendo aprovado em muitos países, para chegar aqui. Anticoncepcional masculino. Ah, eu vi que nos impede que eles sejam armazenados, né? Eu vi isso. Deve ser bem saudável. Surreal. Então. E ainda são ineficazes contra a IST. Então, agora, não são mais ineficazes contra a gravidez, mas são abortivos. Quer dizer, são ineficazes contra a gravidez, elas não são ineficazes contra o prosseguimento da gravidez, né? Mas muitos ouvindo isso vão dizer que é tudo teoria da conspiração. Sim, eu sei disso, mas basta ver. Também, ele leu o documento, né? Sim, eu sei. Isso É é muito. Mas é assim que eles... Ah, não, você tá falando do geral, da história aí toda. Mas não é à toa que esse documento ficou escondido, e escondido pelo próprio Estado americano por não sei tantos anos, foram 30 anos, parece, até que ele viesse a público. O objetivo deles é fazer com que isso tudo fique oculto. Que eles conseguem isso de forma sobrenatural, assim, é algo assim. Se tentássemos, não conseguiríamos de forma alguma. Então, e ainda continuam ineficazes contra as doenças sexualmente transmissíveis. Aí eu tenho aqui, cadê? Alguns dos índices de sucesso desses preservativos. Isso em relação às camisinhas, principalmente. As camisinhas, só para teres uma ideia, são propagadas, né? Ah, faz sexo seguro, olha que segurança. Contra HIV tem uma proteção de cerca de 80%. Gonorreia, 50%. Clamídia, 50%. Herpes, 50%. Sífilis, 50%. HPV, 50%. Ou seja, basicamente, a segurança que eles podem dar é 50%. Ou seja, em metade dos casos não serve de porcaria nenhuma esse negócio, entendeu? E o mesmo acontece também com as pílulas, só que eu acho que eu não tenho aqui a A nossa... pílula não dá segurança nenhuma para contra DST. É verdade, a pílula nem tem segurança, então, É só enfim. concepcional. Então, é pior ainda, né? Então, e além disso tudo, a gente consegue perceber que a ampliação dessa mentalidade cria uma espiritualidade em toda a sociedade cada vez mais mundana, mesmo dentro da igreja. Isso porque se você não consegue se abrir à vida, que talvez seja o mais primordial da fé cristã, como é que você vai se abrir a todo o resto, né? A uma vida de santidade real. E aí a gente começa a pensar, e a igreja diante de tudo isso, né? E a igreja diante de toda essa situação, o que a igreja fala especificamente? Isso aqui foi uma espécie de profecia que a igreja fez acerca do que iria acontecer e, obviamente, condenando essas práticas, condenando os métodos anticoncepcionais, condenando a pílula, condenando a camisinha, condenando inclusive o coito interrompido e todo esse tipo de coisa, porque são contra a própria natureza da relação sexual. Mas assim, o principal aqui o principal não, mas digo, algo que é importante mesmo daqui seria, tudo daqui é importante, mas tipo, algo que a gente pode destacar daqui seria essa profecia do que estaria acontecendo com a sociedade e que realmente aconteceu. Agora, para além dessa profecia, o que mais a igreja diz aqui e em outros documentos? Aí a gente começa uma análise um pouco maior sobre aquilo que é a teologia do corpo, que foi muito ampliada por Papa João Paulo II. São João Paulo II agora, né? Então a primeira coisa que a gente pode falar aqui é sobre o papel feminino original na igreja.
E aí aquela pergunta clássica, era Jesus um feminista, revolucionário? Porque afinal de contas, ao longo da história, Cristo trouxe à luz uma imagem da mulher completamente diferente daquilo que a sociedade estava acostumada a ver. Na época, na sociedade judaica, a mulher era absolutamente subjugada, ela não podia fazer absolutamente nada. Quando havia algum problema, o marido podia dar uma carta de divórcio a ela e simplesmente ela era subjugada a viver como ralé da sociedade. Ela não tinha como casar novamente porque a sociedade a discriminava. Ela vivia na pobreza, literalmente, com todos os filhos que ela tinha. Era algo extremamente, realmente machista, mesmo. Não no sentido ideológico que se conferiu chamar machismo, mas era algo realmente machista e que realmente oprimia a mulher. E Jesus foi contra isso. Cristo lutou contra isso. Então, e ele dá diversos sinais que a gente pode notar nos próprios evangelhos dele lutando contra isso. Lutando, de forma bem metafórica, né? Então, de forma extremamente contrária àquilo que era o costume, ele falou com a samaritana e talvez tenha sido um dos episódios mais marcantes em que ele fala para a samaritana sobre como que ela pode alcançar aquela água de beber que não daria mais sede. Ele perdoou a adúltera e é algo interessantíssimo daquilo, como que o pecado de adultério, crime do adultério naquela época, era algo extremamente vinculado a uma culpa da mulher. Então a mulher era apedrejada, mas e o cara? Né? Também pecou, também pecou, né? Também foi adúltero. Mas apenas a mulher era apedrejada. Isso é reflexo da sociedade da época, da sociedade judaica. E Cristo fez justamente inverter esse papel. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando ele fala isso, ele está falando, obviamente, fazendo uma exortação à humildade, né? Pô, tem pecado também, para da tua imbecilidade. Mas ele também está fazendo uma análise, provocando uma reflexão acerca disso. E o cara que deitou com ela? Onde ele está? Por que ele não vai ser apedrejado? Né? E aí uma coisa muito interessante é que, apesar de tudo isso, a gente jamais pode cometer a insanidade de comparar Jesus Cristo com um revolucionário, muito menos com um tal feminista. Primeiro porque ele nunca, jamais, até porque isso seria contraditório, contrariou a natureza da mulher, que foi justamente o que as feministas e o que os marxistas tentaram fazer, contrariar aquilo que é a própria natureza do homem. Ele mesmo criou. Ele mesmo criou. E é interessante que Jesus, ao invés de fazer isso, ao invés de contrariar essa natureza da mulher, ele a chama novamente ao papel original e convoca toda a humanidade a acompanhá-la, a voltar a esse papel original da natureza humana, bem vivida, como era para ser desde o princípio. É interessante que em Marcos 10, versículo 5, quando ele está sendo questionado acerca da carta de divórcio pelos fariseus, ele responde: foi devido à dureza de vossos corações que ele, Moisés, vos deu essa lei que permite vos entregar uma carta de divórcio. Mas no princípio da criação não era assim. No princípio da criação foi feito homem e mulher e para sempre, né? Não há que o homem não separa aquilo que Deus uniu. Então, no princípio da criação não era assim. No princípio da criação é algo importantíssimo, porque coloca no foco de tudo aquilo que é a chave para a teologia do corpo. Voltemos àquilo que era o desígnio de Deus para nós, aquilo que era o princípio da criação, que não tem nada a ver com o divórcio. Então, isso é importantíssimo para a gente entender o que é a natureza feminina, qual é o papel feminino, não só feminino, mas principalmente feminino, na teologia do corpo. E a gente pode ampliar isso para qual é a natureza do matrimônio, qual é a natureza do casamento, qual é a natureza da família. E aí a gente consegue perceber que o matrimônio para a Igreja Católica é algo tão divino que foi chamado por São João Paulo II de primeiro sacramento, como sendo um sacramento que vem antes de todos os outros. Tá aqui. Tá? Enfim, não sei onde está. Mas ele fala com essas palavras que o matrimônio ele vem antes de todos os outros sacramentos e origina todos os outros sacramentos. Porque se a ideia do matrimônio é unir o homem e a mulher, a ideia de todos os outros sacramentos é unir a igreja e a humanidade. Cristo e a igreja militante, né? E aí a gente vem para aquilo que é a natureza da submissão bíblica da mulher em relação ao homem e do homem em relação à mulher.
Quando a gente vai falar sobre essa submissão, normalmente vem só aquela parte, né? As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Só que esquece a parte que vem antes. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E logo em diante, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então a gente percebe que o casamento corresponde a essa vocação dos cristãos, a essa vocação realmente universal dos casais, quando o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja e a mulher é submissa a essa missão. Mas não é submissa ao homem, submissa, ou seja, está sob essa missão do homem de amar a ela e amar a Cristo. Então, no papel do matrimônio, a gente consegue ver uma analogia muito clara, em que o homem faz ou tenta fazer o papel de Cristo e a mulher tenta fazer o papel da igreja, de forma extremamente recíproca, né? E se não for assim, não está cumprindo com o verdadeiro chamado da vocação. E aí a gente vem como a última, a coisa mais interessante dessa teologia do corpo, que seria a abertura à vida como sendo algo fulcral de todo o matrimônio. E aí a gente percebe como que o apetite sexual, ou seja, a vontade de ter uma relação, a própria atração entre os dois sexos é algo criado por Deus e é algo absolutamente belo. Só que, junto com todos os outros apetites, dentre eles o apetite de comer, dentre eles o apetite de dormir, a preguiça, e todos os outros foram desordenados através do pecado original. E então a gente tem a concupiscência tomando conta de cada um deles. Então a gente tem aqui a ideia de uma pessoa que come não mais para saciar a própria necessidade biológica, mas uma pessoa que vai comer apenas por prazer e vai destruir o próprio corpo com isso. Da mesma forma, o casal ou as pessoas que utilizam do apetite sexual de forma desordenada para meramente saciar esse prazer, está destruindo o próprio corpo, o próprio espírito e a própria alma. E aí a Humanae Vitae, novamente, ela vai trazer alguns remédios para isso, antes de que isso se tornasse um problema claro. O primeiro remédio que ela traz é aquilo que ela chama de paternidade responsável. Não é planejamento familiar, embora muita gente confunda e fale planejamento familiar, não é planejamento familiar, é paternidade responsável. Ou seja, um chamado a que os casais tenham essa abertura à vida. Essa abertura à vida para voltar àquilo que é o chamado original da sexualidade, a procriação. E ele, portanto, aqui na encíclica Humanae Vitae, Paulo VI condena todos os métodos artificiais de controle da sexualidade, da procriação, da natalidade, e afirma que mesmo os naturais apenas devem ser utilizados, com essa mentalidade clara de abertura à vida. Então, você pode sim espaçar um do outro, se houver um motivo claro, mas sempre com a mentalidade, eu posso ser pai, eu posso ser mãe. E eu não estou fechado a essa realidade. E ele usa a expressão motivo grave. É porque essa encíclica, inclusive, é muito deturpada, até por bons católicos. Não é à toa que criou uma relação. Não é à toa que criou uma reação. Existem católicos tradicionais que condenam isso aqui absolutamente. O próprio Instituto Montfort, né? Uhum. Ele condena absolutamente isso aqui. O método Billings é como que uma heresia completa para ele. O que é o método Billings? O método Billings seria justamente um desses métodos. Eu deixei aqui para falar depois de ter falado primeiro, mas... Não, mas tá certo, eu que me confundi aqui. É um desses métodos que Papa Paulo VI apresenta como sendo umas alternativas para que você possa ter essa paternidade responsável. Ou seja, cuidar dos seus nascimentos. Não ser irresponsável e sair, né? E ter, mesmo que não seja possível, mesmo que isso possa te causar danos físicos e tal, mas ter uma paternidade responsável. E o método Billings vai trazer justamente essa vivência da castidade, da ideia católica do que é a sexualidade, e ajudando os casais a espaçar essas gravidezes, a ter filhos dos casais que não conseguem ter. É um método que faz com que a mulher e o casal conheça a própria sexualidade e perceba os momentos em que estão férteis, os momentos em que não estão férteis,
E apesar do que é muito propagado por aí, é inclusive mais eficaz do que as pílulas. O método Ritt, você usa o ritmo natural da mulher, vê a temperatura dela, ou a umidade. A temperatura não. Aí já seria outro método, que é o método de temperatura basal. O método Mas o Billings método é muda só tudo, não? a sensação. Não. Ah, não? Não, o método Billings é só a sensação que a mulher sente lá na vulva. Então, a temperatura já seria outro método, mas também é um método natural, também é um método que a igreja aprova, né? Bem como a tabelinha também. Então, o método Billings seria aquele que digamos assim, é mais efeitos positivos. A tabela prova. Prova. Só, Tudo é ineficaz. Tudo que você sim, use sim. com motivo sério e que use o ritmo natural da mulher é aprovado, entendeu? Você não pode colocar uma barreira artificial, uma pílula, uma camisinha. Agora sim, a tabelinha é aprovada, mas não é tão eficaz e leva o casal a momentos gigantescos de abstinência que fazem mal à própria sexualidade do casal. Então, enquanto o método Billings coloca momentos de abstinência que são necessários, esses momentos são menores e servem para que o casal cresça, para que o casal não veja um ao outro apenas como um objeto. Isso é um dos efeitos que são notados quando os casais começam a fazer o método Billings. Isso é belíssimo. Os casais começam a conhecer um ao outro de forma muito mais profunda. Existem relatos de casais em que, mesmo sem ter a fé católica, o homem larga as drogas, larga a bebida, a mulher volta a sua mente um pouco mais para a família e tudo mais. Então são certas coisas que acontecem e que a gente só consegue ver a mão de Deus. O próprio John Billings, que foi um médico, cientista, então não é algo da igreja, entende? É um médico que criou esse método e que formulou esse método. Ele se encontrou com o Papa Paulo VI e ele conta que ele se emocionou quando o Papa Paulo VI o agradeceu em nome de Jesus Cristo e em nome da igreja, pelo bem que ele estava fazendo às famílias do mundo inteiro. Quer dizer, Papa Paulo VI, aquele que escreveu talvez a encíclica mais importante acerca do tema, agradecendo a John Billings pelo bem que ele estava fazendo. Aí tem uma outra história que a gente pode contar aqui, que é justamente de Madre Teresa de Calcutá, agora sim, em que ela, fazendo esse trabalho na Índia, ela cuidava, a Índia tinha um surto gigantesco de AIDS, e ela cuidava de certas mulheres em condições precárias, inclusive de mendigas. Muitas delas eram mendigas, não sabiam escrever, não eram alfabetizadas. Párias, né? Era como? Párias. Sim, exatamente, párias da sociedade. E ela cuidava dessas mulheres. E isso paralelamente a um esforço do governo indiano de controlar a AIDS e o crescimento populacional pelo método mais rudimentar possível, que é basicamente a castração das pessoas, das mulheres e dos homens. Aí a laqueadura e a vasectomia, né? Laqueadura e vasectomia, é isso. E Madre Teresa de Calcutá conseguiu, com o governo indiano, que as mulheres acompanhadas por ela, os casais acompanhados por ela, as famílias acompanhadas por ela, ganhassem uma carteirinha, e nessa carteirinha tinha escrito: não toque nessa família, para que quando os oficiais do Estado entrassem nas casas para fazer essa castração obrigatória mesmo, era obrigatório, as pessoas não tinham escolha, né? Ela mostrasse essa carteirinha e os oficiais não podiam levar essas famílias para serem castradas. E Madre Teresa de Calcutá falava sempre: não toque nas minhas famílias, não toque. Ela era pequenininha, magrela, toda pequena. Não toque nas, uma autoridade espiritual gigantesca, e a gente pode ver o próprio Cristo falando isso por ela. Não toque nas minhas famílias, as minhas famílias são o instrumento que eu tenho para levar novas almas para o meu corpo, novas almas para o céu. Não toque nas minhas famílias. E isso é algo que Cristo fala através de Santa Joana d'Arc e através de cada um de nós, que devemos... Santa Joana d'Arc não, de novo. Madre Teresa de Calcutá. Tudo parecido, né? Eu já sou... Enfim. É o quê? É o que ele fala através dela e através de cada um de nós, que devemos levar essa missão como sendo nossa missão. Propagar a vida, propagar a família.
principalmente agora, nesse período do Advento, eu achei fenomenal que a reflexão tenha sido sobre isso, porque é justamente nesse período do Advento que nós devemos recordar a graça da fecundidade, o nascimento de Cristo. E mais do que isso, o sim de Maria como aquilo que deu o princípio da vida do Criador enquanto homem. Que a gente possa dar esse sim. Que a gente possa, em nossas famílias, e aí não só a gente, mas que a gente possa levar a vontade de dar esse sim a outras pessoas. Que isso passe a ser a nossa missão. Que a gente apresente essa nova visão do que é uma família bem construída para o mundo, apesar de tudo isso que tem sido mostrado. Apesar de tudo isso que a mídia tem veiculado. Que a gente possa levar isso ao próximo, que a gente possa recordar essa graça da fecundidade nesse período em que se aproxima o nascimento de Cristo. Chamam a gente de doido. Chamam não. Chamam de doido. Chamam não, sabe por quê? Chamam não. Isso tudo que eu apresentei aqui... Não, eu tô achando maravilhoso. Sim, eu sei, mas digo, isso tudo que eu apresentei aqui, com esses dados todos, com esses relatórios todos, não precisam ser mostrados. Na hora da gente falar sobre a família, sobre a vida para as pessoas, a gente não precisa mostrar isso tudo. A gente não precisa convencer elas racionalmente de que isso tudo está errado. A gente só precisa reavivar uma chama, uma centelha que talvez esteja um tanto apagada na alma dessas pessoas, mas que é a centelha primeira que está dentro da gente antes da criação, daquilo que é natural da gente, daquilo que é natural das pessoas. É casar, é ter uma família, é educar essas famílias na moralidade transcendente, que não é criada por um homem, mas que é criada por Deus. Então, não precisa a gente traçar toda essa história, nem nada disso. Basta a gente mostrar isso aqui. As pessoas têm isso, têm essa vontade dentro de si. As pessoas têm essa vontade de ter famílias numerosas dentro de si. Basta que alguém mostre para essas pessoas que essas pessoas têm essa vontade. E quando isso acontece, é difícil, mas acontece. Mas acontece e eu acho que o melhor testemunho são as famílias numerosas em si, mais do que as palavras. A própria existência de uma família numerosa, que vai entrar num lugar com seus não sei tantos filhos, todos cuidando dos seus 5, já são... É algo fenomenal. É algo fenomenal. E assim... Estou mais velho? Sim. E assim, é algo fenomenal porque isso não serve apenas de testemunho para as pessoas de fora, mas serve de testemunho para as pessoas da própria família. Então, eu, André, Maria, o Lucas e João não, porque são pequenos ainda, mas nós temos essa... André, Maria, Lucas e João, eu, Pedro, André, Maria, Lucas e João. Gostei. Tá vendo, amor? No... Tem os nomes. Antônio Bernardino. Estando imersos numa família como essa, a gente já tem essa mesmo noção. que todo o resto, né? Basta apenas levar isso às pessoas. E as pessoas são solícitas a isso, porque as pessoas estão sedentas de algo que preencha o espaço desse vazio. Porque o que fizeram ao longo dos anos? Foram destruir aquilo que está dentro das pessoas. Destruíram aquilo que está dentro das pessoas e tentaram substituir por algo que não adianta de mais nada. Então o feminismo não preenche esse buraco. A ideologia de gênero não preenche esse buraco. Uma sexualidade mal vivida não preenche esse buraco. Sabe o que preenche esse buraco? Aquilo que nunca devia ter saído de lá. Que é isso aqui. Então se você apresenta isso para as pessoas pensam, nossa, é mesmo? Vamos tentar. Entende? É algo fenomenal. As pessoas, por incrível que pareça, são solícitas a isso. São Vou dar só um exemplo. Guilherme, meu amigo, pô. Nem é católico e tá encantado com tudo isso. Tá chateado porque a namorada dele não tá em sintonia com essas ideias. Disse hoje que quer ter 6 filhos pra mim. Esse é o ANCAP? É, o ANCAP. Pois é, até o ANCAP. Tu nem chamou, não foi? Tu chamou pra ele ficar vindo? Não, eu chamei uma vez e não deixou mais de vir. Aí assim, só pra terminar, aqui na encíclica Humani Vitae, Papa Paulo VI, ele termina com exortações. Ele faz exortações aos governantes, aos esposos. Falando aqui em rede nacional do nome dele. Quem? Vou nem mandar pro meu amigo mais o vídeo agora. Então, e ele faz apelo a certos grupos. E dentre esses apelos, um que ele faz é aos homens da ciência. É curtinho, e eu queria ler. Arthur pode, porque Arthur vai ser médico, porque Amanda vai ser médica também, eu pretendo ser. E tem outras pessoas que vai ser também. Pronto, então mais um. E aqui no grupo tem outras pessoas que não vieram hoje, mas que também querem estar nesse ramo da ciência.
E o apelo de Papa Paulo no campo VI da é ciência. justamente a essas pessoas. Tu também? Não, médico não. Mas No está campo da no ciência. Então, pronto. Esse apelo é justamente a nós. Então, eu queria ler aqui rapidinho. Queremos agora exprimir o nosso encorajamento aos homens da ciência, os quais podem... Não, precisa não, obrigado. Os quais podem dar um contributo grande para o bem do matrimônio e da família e para a paz das consciências, se esforçarem por esclarecer mais profundamente, com estudos convergentes, as diversas condições favoráveis a uma honesta regulação da procriação humana. É para desejar muito particularmente que, segundo os votos já expressos pelo nosso predecessor Pio XII, a ciência médica consiga fornecer uma base suficientemente segura para a regulação dos nascimentos fundada na observância dos ritmos naturais. Deste modo, os homens de ciência, e de modo especial os cientistas católicos, contribuirão para demonstrar a toda a sociedade que, como a Igreja ensina, não pode haver contradição verdadeira entre as leis divinas que regem a transmissão da vida e as que favorecem o amor conjugal autêntico. Isso é o chamado dele, aqueles que vão estar no campo da ciência e a todos nós. E aí, é isso. Terminou? Terminou agora? Encerrar, né? Dá um tchau pro pessoal. Valeu. Cadê?